Mais uma live especial aqui nessa tarde de quinta-feira, desta vez recebendo o meu grande amigo, o Dr. Tiago, do Rotary Club, que nós vamos conversar um pouquinho sobre as ações humanitárias desenvolvidas pelo Rotary, não só em Piracicaba, mas o Rotary é uma entidade mundial e o Tiago é super envolvido lá no Rotary, o Rotary que foi criado lá na cidade de Chicago no ano de 1905. Tiago, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Um prazer muito grande estar conversando com você hoje. Obrigado, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui. Você que é um grande amigo meu já de outras oportunidades, é um parceiro do Rotary, dos Rotary Clubes aqui de Piracicaba. Aliás, não só você, como todo o Poder Legislativo Municipal, é um grande parceiro do Rotary aqui em Piracicaba. Então, para a gente é uma satisfação estar aqui e bater um pouco de papo sobre o Rotary, sobre aquilo que nós estamos fazendo durante essa crise que nós estamos vivendo aqui, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, enfim. É uma satisfação estar aqui, eu agradeço. E você sabe que o mundo hoje, né, Tiago, muito se fala em trabalho solidário, em trabalho de desenvolvimento de pessoas, né, do ser humano, e acima de tudo a solidariedade. Eu acho que isso que essa que vai ser a grande diferença no mundo após o Covid, essa pandemia que nós estamos enfrentando. E o Rotary é uma importante ferramenta nessa transformação da sociedade, ao meu modo de ver. Porque, é verdade. Né, a gente estava estudando a história do Rotary, aí são mais de 200 países que têm Rotary, são mais de 35 mil clubes, são 1 milhão de pessoas envolvidas nesse movimento todo, e com certeza isso reflete na sociedade no dia a dia, né, Thiago? É isso mesmo, né? Para ter uma ideia, eu até costumo brincar aqui, quando a gente está conversando, assim, eu tenho a opinião de que essa situação da pandemia do novo coronavírus é talvez o maior desastre humanitário que nós estamos vivendo depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo não viu uma crise dessa magnitude desde aquela época. E, curiosamente, naquela época, a Organização das Nações Unidas foram criadas no pós-guerra, e o Rotary, dada a dimensão mundial que ele tem, é uma das únicas instituições que tem cadeira permanente na ONU, por exemplo. Entendi. Não tem direito a voto, é verdade, o Rotary não vota nas questões da ONU, mas ele tem sempre direito à voz. Então, todas as matérias que são levadas à discussão lá nas Nações Unidas, o Rotary fala alguma coisa sobre aquele ponto que está ali sendo debatido. E, de fato, você mencionou bem aí, o Rotary foi criado em 1905 em Chicago por 3 pessoas. Um deles era advogado, Paul Harris era advogado, e desde então a organização cresceu. Hoje ela tem a proporção realmente mundial, nós somos mais de 2 milhões de rotarianos espalhados pelo mundo inteiro, isso que são contabilizados só os rotarianos mesmo. Se nós colocarmos na conta o movimento jovem do Rotary, os Interacts, que são adolescentes, né, até 18 anos, e os rotaractianos, de 18 até 30 anos, esse número ele dobra. Né? Então, o Rotary é uma instituição, é um grupo de pessoas, é um clube de serviço, né? Está espalhado aí pelo mundo inteiro, e que consegue mostrar sua força exatamente nesses momentos, principalmente nesses momentos agora em que não só algumas comunidades sofrem, mas que todo mundo acaba sofrendo por uma crise tão aguda, humanitária tão aguda, igual a essa que nós estamos vivendo. Sabe o que é, Tiago? Nós estamos vivendo, você falou da questão dos jovens participarem da sociedade, participarem da comunidade, e a gente percebe no dia a dia, principalmente das entidades, né, a grande dificuldade que hoje nós temos o jovem como voluntário. Nós tínhamos a questão da universidade, a questão do estudar, a questão de se iniciar no trabalho muito cedo antes, né? E hoje com isso se fortaleceu e isso afasta um pouquinho os jovens do trabalho voluntário. Como é que vocês trabalham a questão de incentivar os jovens a participar do dia a dia de uma atividade voluntária? Porque é muito difícil, e aí quem está nos assistindo deve até, se nunca participou, fica aí o convite para participar de qualquer trabalho voluntário, independente seja Rotary, Lions, igreja, o que for. O trabalho voluntário ele não só fortalece a entidade, não só fortalece o atendimento àquele segmento, mas fortalece o seu eu, a pessoa.
Eu sou voluntário desde os meus 11 anos de idade, Thiago, em várias, eu trabalhei com criança adolescente, eu trabalhei em igreja, trabalhei em tanta coisa aí. E assim, a formação, a nossa formação, e aí por isso que eu falo da questão do jovem participar, porque isso muda a pessoa. Você passa a entender as dificuldades das pessoas, você passa a perceber o quanto o quanto nós somos pequenos perto de uma sociedade. Nós somos uma pequena parte integrante que sem a gente se a gente fizer um pouquinho e cada um fizer um pouquinho, pode mudar, mesmo sendo um grão de areia na praia, né? E como é que o Rotary trabalha essa questão de fortalecer essas crianças, esses adolescentes aí para fazer parte do dia a dia? Veja, o Rotary ele é na essência, ele é uma instituição que visa a reunião de líderes. E então, atuando com os jovens, nós tentamos descobrir, despertar nesses jovens, em primeiro lugar, a liderança. Então, o primeiro grande trabalho do Rotary com a juventude é despertar nela a liderança para os diversos segmentos. E despertando a liderança, você desperta aquela necessidade, na verdade, a vontade, a necessidade do jovem ajudar a outra pessoa, né? Então, você traz o jovem para conhecer que a realidade que ele vive não é a realidade de todas as pessoas, para mais ou para menos, né? Sim. Não é a realidade de todas as pessoas, que existem sempre pessoas que estão precisando da ajuda do outro, tanto aqui na nossa comunidade local, então vamos pensar, tanto em Piracicaba, a gente não precisa ir muito longe para achar pessoas que estão precisando de ajuda, né? Mas o Rotary é uma organização internacional, então a gente mostra para o jovem que não só aqui em Piracicaba existem pessoas que precisam, mas também existem pessoas que precisam do outro lado do oceano, por exemplo, em outros continentes do mundo. E mostrando isso, a gente consegue cativar o jovem para vir continuar na família rotária que a gente brinca, né, que a gente fala, nessa evolução dentro do Rotary, então Interact, Rotaract, até ele virar rotariano e já fomentar essa ideia dele que sozinhos nós não conseguimos viver, o ser humano ele é um ser gregário por natureza, ele precisa de outras pessoas, né? E as pessoas precisam das outras pessoas, não tem jeito, né? Nós precisamos uns dos outros para a gente poder ter uma vida feliz, ter uma vida plena, ter uma vida concreta, de satisfação, enfim. E nós procuramos trabalhar, então, isso no jovem, despertar a liderança neles, para que eles continuem fazendo, no futuro, o trabalho que os rotarianos hoje fazem, né? Porque quando a gente sempre ouve dizer que o jovem é o futuro de qualquer coisa, e é verdade. Por quê? Porque aquele que é jovem hoje vai ser o adulto de amanhã e é ele que vai perpetuar o trabalho que é desenvolvido, assim como o parlamento tem aqueles projetos de trazer os jovens para conhecer a atividade do legislativo, como é que é. Por quê? Porque do futuro é dali que vai sair o novo vereador, o novo deputado, o novo presidente da república, é dali que vai sair, né? Então nós tentamos trabalhar esses valores com eles para despertar essa vontade do trabalho voluntário. Então, você estava comentando da questão dos jovens, né, que são 2 grupos, né, e tem o Rotary. E como é que é a divisão do Rotary? Como é que funciona essa divisão interna? Eu sei que no Lions, por exemplo, tem distritos, aí depois tem os clubes. Como é que funciona no Rotary? Como é que é o dia a dia dessa divisão hierárquica, essa divisão de tarefas aí? O Rotary essa estrutura é basicamente semelhante à do Lions. Então, nós temos um presidente de Rotary internacional, hoje é um americano, é um advogado também, americano, Mark Maloney. Então nós temos manda ali pelo jeito, né? Vocês advogados estão dominando o mundo já, né? Porque é uma das profissões milenares, né? Talvez só perca para a medicina, né? Os filósofos que são os pais de todas as outras atividades profissionais, né? Mas enfim, então nós temos um presidente de Rotary internacional. Esse presidente ele é assessorado por diretores, nós chamamos de diretores internacionais de Rotary, né? São de todas esses diretores são espalhados por todos os continentes do mundo, né? E aí dividem-se o globo em áreas, em regiões. Então o Brasil ocupa 2 áreas de Rotary internacional, é dividido por 2 grandes regiões, e dentro dessas regiões são divididos em distritos, e depois esses distritos abarcam cidades diversas,
E aí, em cada cidade, ou tem um clube ou mais de um clube, né? Então, Piracicaba, por exemplo, nós temos 6 clubes de Rotary aqui em Piracicaba atualmente, mais a Associação das Famílias de Rotarianos de Piracicaba, a FROP, que congrega os familiares dos rotarianos que não são rotarianos, portanto, né? E o nosso atual distrito, os distritos são numerados, são chamados por números, né? Então, o nosso distrito é o distrito 4.621. Esse é o primeiro ano desse distrito. O Rotary, é engraçado que o Rotary, as pessoas às vezes de fora veem que a gente chama o ano com 2 números, né? Então, eu sou o atual presidente do meu clube, eu sou o presidente do Paulista do ano 2019 2020. Por quê? Porque nós seguimos o ano calendário americano, o ano fiscal americano. Então, a gente não leva em consideração o ano civil brasileiro, a gente leva, então, é de junho a julho. Então, o ano rotário começa em julho de um ano e termina em junho do ano seguinte, né? Então, eu estou próximo a deixar já o meu mandato aí, porque acaba agora em junho, mês que vem. Então, nesse ano rotário, a partir de julho de 2019, portanto, esse distrito nasceu. Nós pertencíamos ao distrito 4.310 antes, e houve um redistritamento, houve um remanejamento de 2 distritos, o 4.310 com o 4.620, que a grande cidade expoente era Sorocaba. Houve a fusão desses 2 distritos, criou-se um grande distrito, nós somos hoje em 100 clubes, o distrito tem 100 clubes, tem 2.000 rotarianos, então hoje é um dos maiores distritos do Brasil, é o nosso distrito, hoje. E aí esse distrito é dividido por diversas cidades, então, para você ter uma ideia, Agudos pertence ao nosso distrito, Apiaí, Itararé, Itapeva, por outro lado ali Sorocaba, Alumínio, toda aquela região de Sorocaba ali, então, tudo isso faz parte hoje do nosso atual distrito, e assim com os outros distritos espalhados pelo Brasil. Basicamente é essa a divisão. E aí também, dentro da hierarquia, você tem o presidente de Rotary Internacional, você tem os diretores de Rotary Internacional, você tem os governadores dos distritos, e daí os presidentes dos clubes. Então, é dentro essa mais ou menos, basicamente, é a hierarquia. Alguns distritos, pelo tamanho, o governador possui governadores assistentes, então há uma divisãozinha de trabalho ali entre o governador e os governadores assistentes. Não que o governador assistente ele, na verdade, ajuda ao governador estar presente em alguns lugares. O nosso distrito ele é grande, mas nós estamos numa região privilegiada do país, né? O Sudeste é uma região muito boa, a nossa região é boa, então o governador consegue andar por todas as cidades do distrito. Mas há distritos, por exemplo, lá no Amazonas, em que o governador não consegue andar por toda a região por conta do tamanho geográfico do distrito. São poucas cidades, mas o tamanho geográfico é muito grande. Então, daí ele precisa de governadores assistentes para estar mais próximo das localidades que ele não consegue estar só para fazê-lo representar, né? Inclusive, está citando a questão do governador, quero aqui registrar que ele esteve em Piracicaba no Dia Municipal do Rotary, que aconteceu. Isso, exatamente. Educação, ele marcou presença, uma solenidade do vereador André Bandeira. Inclusive, acho que foi uma das últimas que aconteceram aqui antes da pandemia, viu? Eu acho que foi realmente. Foi uma das últimas. Inclusive, ela foi acontecendo na Secretaria Municipal de Educação, por conta que nós estávamos reformando o Salão Nobre aqui, e de lá, acho que se não foi a última, uma das últimas, por conta dessa pandemia, não tivemos mais nenhuma reunião solene. E é comemorado aqui, todo ano, o dia do Rotary Club. Entre as grandes, o Rotary, você acabou de falar de ações humanitárias, ações de apoio à comunidade, seja ela em situação de calamidade ou não, e a gente ouve muito falar de se não for a maior, pelo menos é que está mais em evidência do Rotary, que é a questão da poliomielite, a campanha de erradicação da polio, que começou, e aqui no Brasil, desde 89 ela está erradicada, e pelos números que eu andei pesquisando, quase 100% do mundo ela também já foi, mas graças ao grande trabalho que você desenvolve, né? Mas não tem só essa, né, Thiago? Tem mais ações aí que o Rotary desenvolve no dia a dia aí. Sim. Como toda organização grande, né, Pedro, assim, a gente precisa de dinheiro, não tem jeito, não dá para sobreviver sem dinheiro. Então, o Rotary, a primeira coisa, alguns anos depois da fundação da criação do Rotary, o Rotary criou uma fundação que nós chamamos de Fundação Rotária. Essa fundação é o braço econômico do Rotary que gerencia todos os recursos que todos os rotarianos no mundo inteiro arrecadam em prol dos projetos de Rotary, né? Então,
Por exemplo, você citou bem, hoje é o nosso grande projeto internacional, é o trabalho de erradicação à poliomielite. O Rotary financia 100% das vacinas contra a poliomielite no mundo inteiro, com algumas exceções. Por exemplo, o Brasil, o governo brasileiro se dispõe a isso, então para cá não vem dinheiro, mas tem lugares que não há dinheiro para isso. Então é o Rotary que faz o financiamento das vacinas e os países entram com o custo da aplicação, né? E nesse trabalho específico, o Rotary tem um grande parceiro, que é a Fundação Bill e Melinda Gates. Então, há pelo menos 5 anos já, para cada dólar que o Rotary coloca de doação num fundo específico de combate à polio, a Fundação Bill e Melinda Gates coloca mais outros $2. Né? Então, hoje nós temos 3 países endêmicos só no mundo: Paquistão, Afeganistão e Nigéria. Paquistão, se eu não me engano, se não me falha a memória, já tem alguns meses que não tem caso registrado, então está quase sendo declarado já livre também da poliomielite, e os outros 2 países ainda têm casos confirmados. Então, esse é o grande projeto internacional de Rotary hoje. Mas os clubes, em primeiro lugar, os clubes podem apresentar projetos locais ou internacionais que vão ser financiados pela Fundação Rotary, e aí são diversos. Aí cada clube consegue analisar as necessidades locais. Né? Então, por exemplo, em Piracicaba, um dos projetos recentes a nível internacional de Rotary foi o Banco de Leite Materno lá do Hospital dos Fornecedores de Cana, por exemplo. Foi um projeto internacional de Rotary aqui em Piracicaba. A construção de casas junto com a MUCAP, já tem alguns anos isso, foi um projeto de Rotary internacional. Né? Isso nós verificamos aqui em Piracicaba. Está em funcionamento, em planejamento, um projeto que, inclusive, nós tivemos como parceiro esse ano o Janu e o Grupo Adonai. Nós fizemos um show lá no Teatro Municipal para arrecadar fundos para construirmos poços artesianos lá em Moçambique. Então, nesse caso, nossos clubes aqui de Piracicaba são parceiros internacionais de clubes de Rotary lá de Moçambique para a construção de poços artesianos lá em Moçambique. Então, isso é a título de projetos. Agora, além disso, o Rotary tem programas, e também talvez o mais conhecido pelas pessoas seja o programa de intercâmbio de jovens, né? Sim, verdade. Que são de curta e longa duração, são de 3 meses até 1 ano, para jovens de 15 a 19 anos. Né? Mas não é só isso que se restringe o intercâmbio. Existe o intercâmbio também, o intercâmbio de aprendizado, o intercâmbio profissional para pessoas até 30 anos, universitários daí necessariamente, que eles vão para outros países durante 3 meses para conhecer a rotina daquilo ali que ele está se formando, né, daquilo que ele está se especializando, aquela profissão, como é a rotina daquela profissão em outro país. Então, por exemplo, há 2 anos atrás, nós recebemos no nosso escritório uma advogada de Cancún, no México. Ela veio fazer um intercâmbio profissional aqui, veio conhecer como é que era a estrutura jurídica do Brasil, ficou conosco lá no escritório durante 3 meses, acompanhando a rotina do escritório, como é que era a estrutura do Poder Judiciário, como que os processos aqui funcionavam. Esse é mais um dos programas de Rotary Internacional. Além disso, nós temos bolsa de estudos para não rotarianos. Isso é importante. Para essa bolsa de estudos, chamada Bolsa de Estudos Rotary pela Paz, essa bolsa de estudos é necessariamente para não rotariano. Quem tem relação com o Rotary não é elegível para essa bolsa. O Rotary financia os estudos da pessoa a título de mestrado ou doutorado fora do país, voltados para a paz ou resolução de conflitos. Né? Então, geralmente, as pessoas que conseguem, que participam dessa bolsa, acabam depois conseguindo cargos ou em alguma repartição diplomática do país dela de origem, ou acaba indo trabalhar até nas Nações Unidas com paz e resolução de conflitos. Esses seriam os grandes projetos internacionais que Rotary desenvolve hoje. Esse projeto que você falou agora da questão da paz aí, que não para não rotariano, ele é para adulto ou é para jovens? Assim, a pessoa ela tem que ter nível universitário já. Então nós estamos dizendo aí, chamando aí de um jovem já indo para a fase adulta, né? Sabe por que eu perguntei? Porque eu não sei se você sabe, nas escolas estaduais hoje, principalmente nas de período integral, tem um grupo que tanto de professores quanto de alunos que fazem essa mediação de conflitos. Eles são capacitados para isso, porque a gente sabe que, principalmente no modelo de ensino hoje, que é uma escola de período integral, ela reúne, por exemplo,
Eu conheço escola que reúne adolescentes de 80 bairros da cidade. Então, você imagina o que gera de conflito interno dentro num período de 4 a 5 horas que eles ficam lá dentro da escola. Então, tem um grupo, tanto de alunos quanto de professores, que fazem essa gestão de conflitos, de relacionamento, faz um trabalho bacana. Então, eu acho que se fosse para jovens, por isso que eu perguntei, se fosse para jovens, e aí tem essa oportunidade de emprego, aí que bela oportunidade de emprego, diga-se de passagem, né? Sim. Seria um caminho aí para esses adolescentes seguirem aí. Sim. E aqui fica até dica, se eventualmente você tiver contato com alguém que alguma dessas pessoas que trabalham com isso aí, pede para nos procurar, depois a gente conversa particularmente, explica nos detalhes mesmo, e aí tenta até ver se não é o caso de tentar postular. Além dessa bolsa, mas isso essa é uma situação específica do nosso distrito, nós temos uma bolsa aqui para intercâmbio de jovens, intercâmbio cultural mesmo de jovens, que são só para jovens de renda, de menor renda, menor poder aquisitivo, que o distrito financia todo ano um jovem, pelo menos, aí para fora do país, no intercâmbio de longa duração, para fazer intercâmbio cultural. Geralmente nós tentamos recrutar dos jovens exatamente de 15 a 19 anos da rede pública ou estadual municipal, da rede pública estadual de ensino, eles estão na rede pública estadual. Então, também o nosso distrito aqui dá essa possibilidade de todo ano nós financiamos para um jovem dentro de todo o distrito, ele passa por um processo seletivo que é rigoroso, mas nós enviamos todo ano para o exterior um jovem, pelo menos, que vem de famílias que não teriam condição de manter esse jovem fora, lá custeando, né, ele fora do país por um ano para fazer intercâmbio cultural também. Então, tá, entendi. Então, quem não tem condições, ele consegue essa bolsa. Agora, quem não tem, o Rotary consegue ajudar. Isso, quem tem condições, o programa de intercâmbio de jovens, ele é custeado, né? A família paga as despesas. O Rotary, ele, na verdade, é um facilitador para a hospedagem no exterior. Então, o jovem ele vai ficar sob os cuidados de rotarianos no exterior. Então, ele vai ficar na casa de um rotariano. Esse rotariano ele necessariamente é engajado no clube dele lá do país para onde o jovem escolhe ir, né? Vai ser assistido por um clube de Rotary lá no exterior também, mas as despesas necessárias, passagem aérea, seguro saúde, seguro viagem, essas despesas a família custeia, a família de quem está mandando ela tem que custear. Lá ele vai receber uma bolsa, uma mesada, na verdade, que o clube de lá paga, mas algo em torno, se não me engano, são $100 por mês, enfim, não é muito dinheiro, é mais para ele ter ali dinheiro para ele gastar no dia a dia dele. Isso aí é o clube que lá dá, assim como nós também damos quando nós recebemos o intercambista aqui. Mas 95% do custo, quase mais até, é a família quem tem que arcar. O Rotary não paga por isso. Aí no nosso distrito nós temos uma bolsa específica que aí sim o distrito paga, nós rotarianos custeamos toda a viagem desse jovem para lá durante esse um ano. Legal. Tem muito intercambista em Piracicaba? Hoje nós não temos mais nenhum por conta da pandemia, todo o programa de intercâmbio de jovens foi encerrado prematuramente, né? Mas aqui em Piracicaba nós estávamos, até antes da crise, nós estávamos, se eu não estiver enganado, com 22 jovens, só aqui em Piracicaba. É um número bacana, hein? Só aqui em Piracicaba, Só aqui em Piracicaba. Eu perguntei porque, inclusive, tem um que estudou no final do ano passado, ele veio da Alemanha, se não me fala a memória, estudou na escola da minha filha, lá no quarto. Tá. Tiagão, vou pedir para a gente dar um tempinho de um minutinho para a gente trocar Claro. de sala de reunião por conta do tempo do Claro. aplicativo, tá? O papo está muito bom, faltam Sem dúvida. mais 3 minutinhos para terminar essa reunião. Nós estamos falando com o Thiago Souza Nogueira, advogado, inclusive, eu citei advogados aí, quero mandar um abraço para o presidente Jefferson, um grande amigo, presidente da subseção aqui de Piracicaba, Dr. Jefferson Goulart, grande amigo, do meu respeito, e aí em nome do Dr. Jefferson e do Dr. Helder, que é meu assessor aqui, um abraço a todos os advogados do Brasil que fazem um brilhante trabalho, já que eu citei aí, para ninguém achar que eu estou menosprezando aí, viu, Thiago? Com certeza. Tá, então daqui a pouquinho a gente volta, né? Nós vamos falar das ações que foram feitas aqui em Piracicaba, que deram uma repercussão bacana, viu, Thiago? Perfeito. E é isso que motivou eu te convidar para a gente fazer esse bate-papo aí. Daqui a pouquinho a gente volta, então. Valeu.
volta aqui na nossa live especial de quinta-feira, conversando com o meu amigo Tiago Souza Nogueira, aquele que é do Rotary Clube aqui de Piracicaba, Rotary Paulista. Nós estamos conversando sobre as ações humanitárias do Rotary, não só em Piracicaba, mas no Brasil. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais especificamente das ações que aconteceram durante a pandemia e mais especificamente aqui em Piracicaba. Tiago, muita repercussão, é lógico, né, no mundo inteiro, essa questão da pandemia, do Covid, e em Piracicaba aquilo que machucou na alma, que foi a questão do Lar Betel, e depois, mais recentemente, a questão do bem viver, né? Bem viver. Mas o do Lar Betel, por ser a história enorme que tem, a longevidade que tem o Lar Betel, o carinho que Piracicaba tem para o Lar Betel, deu uma repercussão, inclusive, nacional nessa questão, e vocês tiveram um papel importante no apoio dessa pandemia aí, vocês fizeram um trabalho brilhante na questão de tese. Queria que você falasse um pouquinho do que foi, como é que vocês chegaram a essa... não, vamos lá ajudar o Lar Betel, como é que foi toda essa história para vocês chegarem até lá? Bom, Pedro, assim, realmente Piracicaba, quando a situação do Lar Betel ela explodiu, foi uma lástima, todos nós ficamos muito comovidos. E quando a pandemia, nós nessa situação da pandemia, o Rotary Brasil ele começou a se movimentar, né? Junto com os diretores de Rotary Internacional, como eu comentei, mas tem alguns brasileiros, então eles começaram a se perguntar o que nós podemos fazer. E lá em São Paulo, então, foi criado por rotarianos que atuam junto também com a Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite, a ABPH. Eles criaram um projeto 100% do Rotary chamado Corona Zero. E esse projeto foi desenvolvido pelo Rotary. Diz o seguinte: olha, aqui no Brasil nós vamos criar um projeto piloto que vai ser depois exportado para o mundo inteiro. Nós vamos tentar testar em massa idosos, né? Idosos, e principalmente os idosos que estão em ILPIs, né? Instituições de longa permanência para idosos. Às vezes a gente fala asilo, tem gente que não gosta de asilo. O nome correto é ILPI. É o que estão em ILPIs. Até porque lá na Itália nós tivemos um número muito considerável de pessoas que foram idosos nessas situações, nessa condição, então projetou-se dessa forma. E esse projeto ele foi idealizado e replicado para os distritos, portanto, e os governadores receberam, passaram para os presidentes. Nós tivemos contato com essa ideia, com esse projeto, os presidentes aqui de Piracicaba, imediatamente nos reunimos, falando, nós vamos tentar fazer e nós vamos tentar levar para o Lar Betel. Conseguimos o contato direto com o diretor do projeto, que é um rotariano chamado Humberto Silva, lá de São Paulo. Explicamos a situação do Lar Betel, ele ficou comovido, já tinha ouvido falar exatamente porque não era só noticiado aqui na nossa região de Piracicaba, o Lar Betel ganhou uma projeção nacional, né, a situação de lá. E conseguimos, então, desenvolver lá no Lar Betel a testagem de todas as pessoas que lá trabalham. E lá estão, aliás, todos os idosos que são atendidos pelo Lar Betel e todos os colaboradores do Lar Betel. E aí o que aconteceu? Nós somos a primeira cidade do Brasil e o primeiro distrito, portanto, de Rotary do Brasil a ser beneficiado por esse projeto chamado Corona Zero. São testes PCR, é o chamado teste PCR lá, ele é feito uma amostra das mucosas, né? Não é por sorologia, é por amostra material retirado das mucosas. Esse teste é feito em parceria com o Instituto Fleury, é um grande laboratório do Brasil, né? O polo que está nos atendendo é o polo aqui de Campinas, porque é mais próximo, mas o Instituto Fleury. E deu tão certo, a testagem foi tão boa lá no Lar Betel, nós conseguimos ajudá-los de uma maneira muito grande, porque eles conseguiram detectar pessoas que eles não sabiam que estavam doentes ainda, conseguiram já isolar essas pessoas que estavam doentes para evitar a propagação, né? E a repercussão foi tão grande, deu tão certo, que nós conseguimos, do Corona Zero, testar, pelo menos a promessa de testar todas as ILPIs de Piracicaba. Então, hoje nós estamos trabalhando para isso aqui em Piracicaba. O grande trabalho do Rotary hoje, forte, de todos os clubes, está direcionado, um dos grandes trabalhos está direcionado para isso. Testarmos todas as ILPIs de Piracicaba.
Então, nós já testamos o Lar Betel, já testamos o Bem Viver também, então escolhemos os 2 primeiros, que tinham óbitos, era a prioridade 0, foram testados. Testamos ontem o Gran Jardino, testaremos ainda agora outras ILPIs. Como agora já são, graças a Deus, são casos em que não tem mais óbitos nessas outras ILPIs, não tem nem casos confirmados nessas outras ILPIs, agora nós estamos criando, junto com o CEDIC, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, e aqui eu quero fazer um parênteses para deixar o meu reconhecimento, o meu agradecimento ao Moisés Taglietta, Dr. Moisés Taglietta, está sendo um guerreiro junto com a gente nesse projeto. Ele abraçou, ele falou não, junto com o secretário municipal. Quando eles ficaram sabendo, eles falaram, não, vocês vão fazer, o que precisar da Secretaria Municipal de Saúde está à disposição. E aqui eu estou dizendo isso que não é porque é a realidade. A gente tem que dizer se nós não tivéssemos a Secretaria Municipal de Saúde para fazer a coleta das amostras, nós não conseguiríamos desenvolver o projeto aqui em Piracicaba, porque é delicado, é difícil. Eu e a Daniele, nós acompanhamos lá no Lar Betel algumas coletas de amostras. Deve ser muito doloroso, porque é bem invasivo, parece que não, mas é um swab, é um cotonete grande, assim, ele é introduzido nas 2 vias aéreas, na garganta. O idoso sofre, muitos reclamam, porque é bem invasivo mesmo. Então, precisa de toda uma técnica, e os profissionais da rede municipal de saúde aqui, muito abnegados, estão lá fazendo esse trabalho, e a gente tem que deixar o nosso agradecimento. Então, graças a Deus, nós conseguimos já testar 4 ILPIs aqui em Piracicaba, e a nossa ideia, se Deus quiser, nós vamos conseguir operacionalizar todas as ILPIs de Piracicaba. E se isso acontecer, nós seremos talvez a única cidade do Brasil a fazer isso por meio do Rotary, né? Estou dizendo aqui por meio do Rotary. Esse foi o grande trabalho produzido. Mas, além disso, nós temos o Rotary Clube Piracicaba Luiz de Queiroz, por exemplo, presidido pelo companheiro Eduardo Campanha, tem um projeto sensacional de confecção de máscaras de pano, está em parceria com a CIP, com outras instituições, estão confeccionando 90.000 máscaras de pano para distribuição. O Rotary está doando para a sociedade máscaras de pano. A FROP, a Associação das Famílias de Rotarianos de Piracicaba, junto com o Rotary Clube Piracicaba e o Rotary Clube de Saltinho, confeccionaram 2.000 face shields, aquela máscara, aquela proteção facial é um acrílico, tem um nome próprio, né? Acetato. 2.000 máscaras foram produzidas e foram doadas para a rede pública, para a Santa Casa, para o Hospital dos Fornecedores de Cana. Amanhã nós vamos entregar, está faltando uma parte para o Corpo de Bombeiros. Enfim, distribuímos aí, tentamos pulverizar na cidade de Piracicaba essas face shields também para ajudar os profissionais da saúde e os profissionais de serviços essenciais que estão tendo que trabalhar aí, precisam de proteção. O meu clube paulista e outros clubes também, nós fizemos doação o meu clube particularmente, quase 3.000 litros de álcool em gel. Distribuímos, junto com a FROP, nós distribuímos álcool em gel para todas as unidades básicas de saúde de Piracicaba. Material de higiene básica, nós distribuímos para as ILPIs, para uma grande parte de ILPIs. Então, aqui em Piracicaba, o Rotary está desenvolvendo esse tipo de trabalho. E o carro-chefe hoje, além dessas máscaras, são os testes de PCR para a detecção do coronavírus, né, do novo coronavírus. É importante essa explicação que você está nos dando, Thiago, porque existe muito aquela questão, vamos fazer teste, vamos testar. Então, o teste efetivamente que traz um resultado bem próximo da realidade, é esse dessa coleta aí das mucosas. Então, ficou claro que não é tão fácil assim chegar a ficar testando Deus e o mundo. Eu lembro que eu cobrei da Secretaria Municipal de Saúde, em posicionamento da questão de teste rápido, as coisas, e o secretário foi muito enfático. Ele falou assim, Pedro, o grande problema, eu concordo que tem que fazer teste, mas o grande problema do teste rápido é que o organismo ele demora 4 dias para se manifestar. Então, se eu fizer um teste em você hoje, eu posso dar negativo e daqui 3 dias, 2 dias, você está contaminado, dá positivo. Então, é uma coisa que você tem que fazer muito diariamente. Em Piracicaba, nós estamos com mais, se for contar só os moradores de Piracicaba, nós somos mais de 400.000 habitantes. Então, não é tão fácil assim quanto algumas pessoas acham. Então, de enaltecer esse trabalho. Deixa eu registrar, viu, Thiago?
Anteontem eu estive no CRAS do Mário Dedini e as máscaras do Rotary estão sendo distribuídas lá. Estavam lá. Estavam lá, eu acompanhei a embalagem, tudo bonitinho, no saquinho plástico. Um belo trabalho que vocês, a CIP, as entidades, as empresas que estão ajudando aí, inclusive, semana passada nós tivemos o Luiz Carlos aqui conversando com a gente na live, ele contou dessa ação aí da CIP e o Rotary junto, e ele falou que a ideia inicial eram 30 máscaras, que já tinham se transformado em 50, que poderia ser muito mais, e agora você trouxe essa bela notícia para a gente aí de 90 mil. 90 mil. E que é importante a gente lembrar também, Thiago, e quero aqui enaltecer em nome do Rotary todo mundo, que nós estamos vendo que Piracicaba, mais uma vez, não o Brasil inteiro, mas vamos falar de Piracicaba, a questão de unir forças para um bem comum, né? Eu lembro que na última grande enchente que teve aqui em Piracicaba, o quanto a sociedade se uniu para os ribeirinhos, foi geladeiro, eu era diretor da Estação da Paulista, ainda lá foi o QG das doações, o que chegou de geladeira, fogão, máquina de lavar, roupa, chegava tudo lá e ia para a central de distribuição, e agora com o Covid veio à tona de novo. O trabalho que vocês estão fazendo, as diversas empresas, eu não vou citar uma empresa, porque senão fica chato, eu vou esquecer alguém, mas praticamente todas as empresas, todas as entidades do município juntaram forças, né? Você vê, o Lar dos Velhinhos também começou a fazer um belo trabalho de prevenção, eu acho que o seu Jairo também já fechou a casinha lá, quando a gente fala na gíria aí, né, para poder se prevenir, para não, e enfim. Então, Piracicaba está fazendo um belo, tanto prova disso que os números estão lá embaixo, né, de infectados. É claro que a gente tem que lamentar as mortes, é triste, a gente quer se solidarizar com as famílias que tiveram essa perda tão importante. Mas o que a gente fica claro para a gente, Thiago, eu quero aqui enaltecer você e no seu nome todo o Rotary, a FLOP, eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho de vocês, é essa questão. É sempre refletindo na sociedade, né? Isso reflete, isso engrandece, isso faz com que a gente se torne cada vez mais humano. Nós temos aí no nosso dia a dia muitos exemplos de incitação ao ódio, nós temos muita incitação da briga, mas nós temos que fazer o nosso papel. Trazer o bem-estar para a população, seja através de ações comunitárias, seja através de votações aqui na Câmara, discutindo orçamento, enfim. Que a gente tenha cada vez mais trabalhos como o de vocês aí no dia a dia da sociedade. Em nome da Câmara, em nome do Pedro Calais, cidadão, nosso muito obrigado aí pelo dia a dia do Rotary e da FLOP. Inclusive, tem outro trabalho da FLOP que você não citou, né, que é a escola de culinária. Isso, é um belo trabalho lá também. Tem que citar aí, que senão a casa cai. Que senão depois você sabe o que acontece, né? Sem dúvida, a FLOP, ela desenvolve já há alguns anos, há vários anos, eu não vou falar um número, porque senão eu vou errar, eu não sei, mas há vários anos já, o curso de panificação lá na Casa da Amizade mesmo, né? Lá na sede do Rotary aqui em Piracicaba, lá na Avenida Luciano Guidotti, e é uma oportunidade de qualificação e entrega para as pessoas que participam de uma forma de sobrevivência, uma renda extra. E eu comentava até esses dias com a Daniele, foi tão valoroso esse curso, já esteve lá, já teve a oportunidade de ver as formaturas, que durante essa crise, quando muitas pessoas, todo mundo em casa, parou, muitas pessoas mandaram mensagem para a Daniele, que ela é a atual presidente, né? Para quem está nos assistindo, a Daniele é a presidente da Associação das Famílias Rotarianas de Piracicaba, coincidentemente minha esposa, por isso que o Pedro brincou. Mandaram mensagens para ela no sentido de que estavam conseguindo manter minimamente a renda familiar graças aos pães, aos salgadinhos, aos doces que aprenderam a fazer lá no curso de panificação. Estavam vendendo ali no bairro, na região onde moram, e estavam conseguindo manter o mínimo de renda familiar graças ao curso. Então, parece que é pouco, você fala, vai ter um curso de panificação, não é pouco, né? Assim como o meu clube também patrocina já há alguns anos o projeto Art Hair, aquele curso itinerante de corte de cabelo e tal, aquilo ali dar para a pessoa dignidade, dá para ela a condição dela se manter financeiramente, dela começar a empreender, porque às vezes dali sai um grande salão de cabeleireiro, daqui a pouco um grande salão de beleza, uma pessoa que começou aprendendo realmente a cortar cabelo num curso fornecido por um dos clubes de Rotary, ou começou a fazer uma confeitaria ou trabalhar com culinária depois de que participou de um curso
desse tipo da AFROP. Então, eu acho assim, Pedro, nós vivemos uma cidade de 400 mil habitantes, é uma cidade já consideravelmente grande, Piracicaba já está se tornando uma cidade grande, mas eu penso que os piracicabanos eles não perdem aquele sentimento de pertença, né? O piracicabano é um povo muito acolhedor e nos momentos de dificuldade ele se ajuda, né? É típico do interior. Nós somos uma cidade do interior, é verdade. Nós podemos ter o tamanho que for, nós continuaremos sendo uma cidade do interior nesse sentido, nesse bom sentido, no sentido de um tentar ajudar o outro. Geralmente a gente conhece os nossos vizinhos, a gente, né, tem amizade com os nossos vizinhos e é um pouco disso, né? E se a gente não agir dessa forma, se as pessoas, se o ser humano não agir dessa forma, nós nunca vamos ter. Não adianta a gente querer cobrar dos poderes constituídos uma melhor atuação, uma atuação mais proba, uma atuação mais séria, mais certa, se nós não tivermos esse espírito de ajuda mútua, de cuidado com o outro. Enquanto a gente não criar isso e arraigar mais isso em nós, de ajuda ao outro, nós não vamos ter uma sociedade melhor, nós vamos ter um país melhor. Não dá para ser diferente disso. Com certeza, eu acho que as grandes mudanças se baseiam nos pequenos exemplos, né, Thiago? Eu uso isso muito até como um mantra, né? Se eu quero fazer uma grande ação, eu tenho que me basear nos pequenos detalhes para poder conseguir chegar nessa grande ação. E assim, Thiago, eu rezo todo dia, eu torço todo dia para que esse ar de interior Piracicaba continue tendo. Porque é isso que chama a atenção. Eu morei 10 anos fora, eu morei no Japão 10 anos, morei em Bauru, e não via a hora de voltar para cá por conta desse carinho, desse calor humano, dessa amizade que Piracicaba tem, aquilo que você falou, esse ar interior, essa coisa de todo mundo se conhecer, todo mundo se ajudar, que é raro não só fora, mas eu acho que é até raro no Brasil. Piracicabana é diferente. Eu brinco que quem toma da água do Rio Piracicaba aqui jamais esquece e não vai mais embora daqui. É verdade, é verdade. E tanto é verdade que, por exemplo, o Humberto Silva, que eu mencionei, que é o idealizador, o coordenador do projeto, ele diz o seguinte: olha, a hora que tudo isso acabar, eu faço questão de voltar aí para Piracicaba, porque eu já estive aí, é uma terra abençoada, eu quero ir comer o peixe lá na Rua do Porto, eu quero ver aquele rio de novo. Então, assim, é exatamente isso que você disse, Pedro. Piracicaba é diferente, não tem jeito. Tiagão, infelizmente, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Passa rápido. Queria mais uma vez agradecer você aceitar o nosso convite para essa live especial, parabenizar em seu nome todos os Rotaries que fazem um brilhante trabalho, não só em Piracicaba, mas no Brasil e no mundo, que a gente tenha cada vez mais ações aí do Rotary, que a gente não precise, né? Que cada vez menos precise de ações humanitárias, mas que a gente tenha sempre a ação de engrandecimento do ser humano, como você citou agora há pouco, a questão da frota. Mais uma vez, obrigado e fica o meu carinho por você, para sua família e por toda a família rotariana. Obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Eu quero tomar a liberdade de falar só duas coisas finais. Em primeiro lugar, mandar um abraço para minha mãe e para minha tia que estão nos vendo aí. Você comentou da minha mãe está aí, está mandando um abraço. Um abraço para a mamãe aí. Eu quero dizer para aqueles que estão nos assistindo o seguinte: venha ser rotariano. Né? É fácil, rotariano já foi o tempo que para ser rotariano precisava ser uma pessoa abastada, hoje não precisa mais disso. Né? Venha ser rotariano, todos os 6 clubes de Rotary têm reuniões todos os dias, então o meu clube se reúne às segundas, mas tem clube que se reúne às terças, às quartas, às quintas, então não dá para não se encaixar dentro disso, então venha ser rotariano, que você vai ter certeza, você vai descobrir eu descobri uma grande paixão no Rotary, e enfim. Eu quero agradecer. Antes de fazer a segunda, e se eu quiser ser um rotariano, como é que, para quem quiser ser, como é que faz? É só chegar e conversar? Como é que funciona? Chegar e conversar. Procura. Na Casa da Amizade. Na Casa da Amizade, isso. Basicamente, os clubes se reúnem na Casa da Amizade. Nós temos hoje 2 clubes só que não se reúnem na Casa da Amizade. Um se reúne no Monte Sul aí do centro, se eu não me engano. No Monte Sul, isso. Um se reúne no Monte Sul do centro. Então, mas é só procurar, ou procura pelas nossas fanpages. Todos os clubes de Rotary hoje de Piracicaba possuem páginas no Facebook. Né? Manda uma mensagem lá, daí a gente passa os horários da reunião. No meu caso, eu vou vender o meu peixe. Né? Meu clube é o Rotary Clube Piracicaba Paulista. Nós nos reunimos, agora não, nós estamos nos reunindo virtualmente atualmente, mas quando tudo isso passar, as nossas reuniões são de segundas-feiras, às 20 horas da noite, lá na Casa da Amizade, na Avenida Luciano Guidotti, 2233. A pessoa vai lá, participa um pouco das reuniões, geralmente a gente pede aí mais ou menos um mês de participação,
A gente conhece a pessoa conhece a gente. Se ela se interessar, ela vai receber as informações daquilo que tem que gastar por mês. Tem que ter lá uma mensalidadezinha, mas não é nada absurdo. E vai conhecer os projetos dos clubes. Todos os clubes de Piracicaba têm grandes projetos. O Rotary está em Piracicaba há 80 anos já. Agora, no começo do ano que vem, 2021, o Rotary Clube Piracicaba fará 80 anos de existência. Né? O clube mais antigo de Piracicaba, é o que trouxe o Rotary para Piracicaba. Piracicaba o Rotary tem uma história em Piracicaba, e Piracicaba um pouco deve muito ao Rotary também por várias coisas. Então, só que, por outro lado, nós estamos hoje em pouquíssimos rotarianos. Nós temos aqui em Piracicaba algo em torno de 120 rotarianos só, espalhados por esses 6 clubes. Né? Então, e nós precisamos de muito mais gente, porque nós precisamos de trabalho que não falta. Então, procura nossas fanpages, ou procura o nosso Instagram. O meu clube tem Instagram também, então dá para procurar, e a gente passa as informações mais detalhadas para as pessoas que se interessarem assim. Né? Eu quero agora agradecer, quero mandar um beijo para a Daniele também, que está aí, já me cobrou aqui, se eu mandar um beijo para ela, sou um homem morto, né? Eu quero agradecer, em nome do meu clube e em nome de todos os Rotary Clubes de Piracicaba, a abertura do Poder Legislativo, a abertura desse espaço por meio de você. Né? Você é meu amigo, mas, sobretudo, é um vereador e enobrece a classe política piracicabana. Eu quero agradecer ao Poder Legislativo por sempre estar aberto aos pleitos do Rotary, por nos ter agraciado com o dia do Rotary. Nós temos um dia municipal, você mencionou no começo, nós temos aqui em Piracicaba o dia municipal do Rotary, né? Então, eu quero agradecer e dizer que o Rotary está à disposição dos poderes públicos na cidade de Piracicaba para aquilo que for necessário, aquilo que tiver ao nosso alcance, vocês podem sempre contar conosco, que nós estaremos à disposição. Maravilha, muito obrigado. Thiago. Obrigado, meu querido. Dá um abraço. Obrigado, um abraço na mãe, a todos. na Dani, na tia, dá um abraço em todo mundo aí. Obrigado. Meu carinho e meu respeito a todos vocês aí. Obrigado, querido. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Nosso muito obrigado. Onde nós conversamos com o Dr. Thiago, falando sobre as ações humanitárias do Rotary. Até a nossa próxima quinta-feira, na nossa próxima live especial. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.